A Vingança do Cão de Caça do Sangue de Ferro, Capítulo 7, O Cachorro Baskerville, Parte 4. Vikir conhece bem a personalidade de Hugo. Lagarto. Um humano de sangue frio com sangue tão frio que pode ser confundido com lagarto. Ele era um ser que só estava interessado no futuro de sua família e em suas próprias ações. Ele é um humano que considerava todos, menos ele mesmo, uma ferramenta, especialmente uma arma. As armas existem basicamente para prejudicar os outros, e é inimaginável que as armas mostrem misericórdia ou hesitem de forma independente. Também é natural que quanto mais armas ele cultivar, melhor serão para matar. Então era bem possível que o olhar de Hugo para Vikir fosse gradualmente colorido de satisfação. Você acha que é inocente? Sim. Em vez disso, meus irmãos estavam errados. O que eles fizeram de errado? Eles eram fracos. Um mundo onde a fraqueza é pecado. Não seria Baskerville. As palavras de Vikir atravessavam o lema central da família Baskerville. Não é pecado um leão caçar um cervo. Foi a providência da natureza que os fortes venceram os fracos. Insistir que isso deveria ser dividido em crime e punição é simplesmente tolice. Foram os ensinamentos de Hugo atrás dos tutores que lhe ficaram cravados nos ouvidos como pregos durante a infância. Então os irmãos mais velhos me intimidaram primeiro. Mesmo que eu tente reclamar, é inútil. Antes de seu retorno, Vikir explicou sua inocência e os pecados de seus irmãos, como normalmente faria uma criança normal, mas Hugo apenas expressou desprezo. E aqueles olhos permaneceram os mesmos até o último momento, quando ele se ajoelhou na guilhotina no local da execução. Enquanto isso, Hugo Le Baskerville. Ele juntou as mãos e cobriu a boca. E ele disse em voz baixa e moderada: seus irmãos estiveram aqui antes de você. Eles perdoaram você. Vikir não se preocupou em responder. Dá para perceber que ele tem a experiência de ficar ao lado do Hugo por muito tempo. Talvez os trigêmeos não tenha dado a Hugo uma resposta do seu agrado e, em vez disso, o irritaram. Devo ter ficado muito intimidado. E quanto ao perdão? Vikir respondeu como uma voz sem emoção. Está tudo bem se eles estiverem com medo. Hugo parou por um momento. Finalmente, Hugo soltou uma risada fraca. Ah! Isso mesmo. Quando quis ser o sucessor, tive que trabalhar muito para me tornar o sucessor. Era uma visão pouco familiar para Hugo falar sobre si mesmo. A propósito, ele tinha que se tornar o sucessor? Ele pode dizer isso apenas trabalhando duro. Vikir, que ficou preocupado por um tempo com o primeiro som que ouviu, logo entendeu. Hugo ascendeu à posição de chefe da família, matando todos os seus irmãos mais velhos. Certo. Ele só ouviu dizer que o filho mais velho é incondicionalmente quem herda a família. Até a posição de sucessor poderia ser adquirida. Foi o momento em que ele percebeu novamente a verdadeira natureza dos Baskervilles. Hugo perguntou novamente. Qualquer que seja. Os irmãos mais velhos estenderam a mão primeiro para perdoá-lo. Você ainda não se sente culpado? Vikir olhou para Hugo em silêncio por um momento. Os olhos calorosos de seu pai, que ele nunca havia recebido em sua vida anterior. No entanto, o coração já salgado e gelado nunca poderá ser derretido com um calor tão fraco. Quando foi antes de voltar? A última filha de uma família destruída pelos Baskervilles visitou Hugo pessoalmente. Depois de muito tempo, ela se tornou freira e rezou uma missa dizendo: eu te perdoo. E Hugo, que ouviu o conteúdo da missa, disse isso. O perdão não seria apenas uma desculpa para os fracos que não têm poder para se vingar. Excluindo os títulos honoríficos, as falas são exatamente as mesmas de Hugo na época. Num instante, os olhos de Hugo se arregalaram. O som de risadas tão altas que as janelas tremeram ressoou por toda a sala. Hugo recostou-se na cadeira com uma expressão de suprema satisfação. É assim que meu filho deveria ser. Foi a primeira vez que Vikir o viu expressar suas emoções dessa forma em relação ao filho. A conversa com Hugo terminou aqui. Barrymore Hugo, que havia convocado o mordomo, seu rosto voltou ao rosto estoico que conhecia antes.
Mas o calor das brasas ainda permanecia em sua voz. Dê a Vikir a chave do armazenamento de comida. Ao ouvir isso, os olhos de Barrymore se arregalaram. As crianças dos Baskervilles sempre comem a mesma comida até os 15 anos. Água e ages. É uma massa feita amassando carne e intestinos de todos os tipos de animais e um pouco de vegetais. A quantidade de comida é fornecida em quantidade ilimitada e administrada de maneira muito higiênica, mas sem gosto. Assim, os filhos da família Baskerville são loucos por doces e chocolates que às vezes são distribuídos quando os filhos tiram boas notas. É um sistema que inspirou as crianças a um preço muito baixo, cultivou um senso de competição e as desenvolveu ainda mais em grandes membros de Baskerville. Sabendo disso, Hugo perguntou a Vikir: "Você tem algum lanche que queira comer?" Então Vikir respondeu com um sorriso inocente típico de uma criança de 8 anos: "Chocolate." Hugo olhou para ele e acenou com a cabeça. Ele deve estar pensando: eu até tenho uma fofura adequada para a minha idade. Barrymore também sorriu. Hugo acenou para Barrymore. Vá até a despensa e retire quanto chocolate quiser. Mas não seja muito ganancioso. Basta carregar o que puder. Sim, meu senhor. Barrymore pegou a mão de Vikir e se dirigiu para a porta. Enquanto eles estavam saindo, Hugo falou, virando as costas para a porta: "Desempenho bom nesta avaliação intermediária. É incomum receber tal incentivo." Mas o que se seguiu foi ainda mais incomum. "Não perca para descendentes diretos." Com essas palavras, os olhos de Vikir ficaram vermelhos, como dois sóis. "Saudamos, mestre Vikir." Barrymore levou Vikir à cozinha fora do castelo infantil. Alguns chefes seguiram o exemplo, cumprimentando-o educadamente. O armazenamento de alimentos no subsolo. O ar frio soprava pelas rachaduras nas pedras e o ar quente de fora criava uma leve névoa. Barrymore ergueu a mão para dissipar a névoa dentro do armazém. "É apenas uma questão de administrar mana, mas não é algo que te deixe envergonhado." Quando o velho mordomo fez isso, Vikir entrou. A comida consumida pelos cavaleiros guardiões da família, familiares com mais de 15 anos e outros servos, era cuidadosamente preparada. "Doces e geleias estão aqui, jovem mestre. Se houver algo que você gostaria de cozinhar separadamente, pedirem aos chefes que preparem." Ante o gentil convite de Barrymore, Vikir balançou a cabeça. "Só chocolate." Com isso, Barrymore olhou para Vikir com um olhar ligeiramente triste. "Quanto chocolate você quer comer?" "Quando você tiver mais de 15 anos, poderá comer o quanto quiser." Foi um conselho sincero. Os chefes do fundo tiraram os melhores chocolates da prateleira enquanto prestavam atenção ao mordomo. "Este é um melhor chocolate que as mulheres da casa do Morgue, com fama de gourmets, gostam de comer. Desta vez, também recebemos algumas latas do nosso lado. Disse que o sabor fica mais intenso se adicionar nozes do sul e mel do oeste." Mas Vikir balançou a cabeça. "Não preciso de nada processado." "Sim?" Barrymore e os chefes pareciam confusos. Vikir abriu a boca. "Eu preciso de grãos de coca. O tipo com sabor muito forte." Ao ouvir isso, Barrymore inclinou a cabeça. "A matéria-prima do chocolate são os grãos de coca. No entanto, os grãos de coca não processados são mais amargos do que doces." Depois de ouvir o relatório dos chefes, Barrymore falou: "Eca. Se for feijão com sabor forte." Disse que tem. No passado, o senhor da família liderou pessoalmente os senadores da família para subjugar os bárbaros na frente ocidental do território e cultivar as vastas selvas da região como terras agrícolas. Disse que um grão de Bloodburn, uma especialidade local, pode produzir 100 litros de chocolate bom. Trazem. Quanto devo levar? Como isso é ponto ao comando de Vikir, os chefes se moveram. Em pouco tempo, um dos chefes apareceu como uma pequena bolsa de couro na mão. A bolsa, que mal cabia 2 punhos, estava cheia de feijões vermelhos brilhantes. "Parece mais de 100 grãos. Este é o feijão sangrento. Um grão tem consistência comparável a 100 litros de chocolate." Vikir tentou mastigar um feijão. "Bata."
A reação vem direto na boca. Era adstringente e amargo o suficiente para formigar toda a sua língua. Vikir cuspiu as ervilhas e assentiu satisfeito. Barrymore acenou com a cabeça. Você realmente gosta de chocolate de qualquer forma, Hugo disse a Vikir para dar a ele tanta comida quanto ele quisesse, então não haveria problema mesmo que ele pegasse todos esses grãos de cacau. Porém, esse único grão de cacau é a quantidade que pode produzir 10.000 litros de chocolate. Barrymore admirava a ganância e a sabedoria do menino de 8 anos. Talvez Vikir se delicie com seu chocolate favorito pelo resto da vida. Jovem mestre. Devo processar isso e levar para o seu quarto? No entanto, Vikir deu uma resposta que fez todos se perguntarem. Não é necessário processamento. Isto é suficiente. Aparentemente, ele não queria isso para comer.